Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu sou Jane Kim, estou aqui novamente para continuarmos a nossa leitura bíblica no livro de João. Agora estudaremos o capítulo 5. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela paz, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela bênção, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra, de conhecermos o Teu Filho Jesus Cristo, de entendermos, Senhor, o propósito dele ter vindo a este mundo, de trazer salvação, Senhor, à humanidade. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um que tem participado desse estudo, que tem, Senhor, de alguma forma, Senhor, fortalecido a sua fé, entendido, Senhor, a Tua Palavra e, Senhor bendito, podido ser alimentado, Senhor, pelas Tuas Escrituras. Elas produzem, Senhor, muitas coisas boas na nossa vida. E para isso nós precisamos ter contato diário com a Tua Palavra. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Espírito Santo de Deus, seja o nosso mestre nesse momento, a estar direcionando a minha vida para estar compartilhando a Tua Palavra com os meus irmãos. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré que eu oro. Amém. Então aqui vamos estudar hoje o capítulo 5 do livro de João, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Então Jesus ia nas festas também, viu? Jesus gostava de ir nas festas. Você vê que o primeiro milagre que ele fez foi num casamento, que nem nós já falamos anteriormente. Agora Jesus, ele vai a uma festa judaica. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava no tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos, multidões de doentes. Sabe aquela fila do SUS, que muitas vezes você vai e as pessoas estão assim, às vezes passa no jornal, né? As pessoas estão de madrugada na fila, porque eles têm que ficar lá esperando uma senha para atendimento. Aqui nessa época existia um tanque chamado Betesda, lá o tanque de Betesda, aonde existia uma multidão de doentes, diz a palavra. Doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover das águas. Por quê? Porque nessa época existia um anjo que passava naquele lugar e mexia naquelas águas. Então aquelas pessoas sabiam que quando aquelas águas do nada começavam a se mexer, é porque um anjo do Senhor passava naquele lugar e conforme aquelas águas eram agitadas, o poder de Deus se manifestava ali. E aqueles que entrassem naquela água, eles eram imediatamente curados. Então diz que a primeira pessoa, ao descer no tanque, depois disso ficava curada. Então era uma chance única. Imagina um monte de pessoas que estavam ali esperando que essas águas se agitassem. Você tinha uma chance única. A água mexeu, corre e se joga lá dentro. Porque aí, aquele que foi mais esperto, mais ágil, ele conseguiria receber a bênção, o milagre, a cura instantânea. Então diz que um dos homens que se achavam ali, paralítico, havia 38 anos. Eu não sei qual é a sua idade. Talvez você tenha menos de 38, talvez você tenha mais de 38, mas 38 anos. Aquele homem se encontrava paralítico. Dá para nós entendermos que ele não era paralítico, mas que há 38 anos ele estava naquela condição de paralisia. Então, quando um dos homens se achava ali, há 38 anos que ele tinha essa enfermidade. E quando Jesus viu esse homem, então Jesus tinha ido lá para a festa judaica, passou ali pelo tanque de Betesda, e quando ele viu esse homem e soube quanto tempo ele estava doente, perguntou a ele: Você gostaria de ser curado?
Então Jesus passou por ali e ele não estava só preocupado com a festa que ele participaria. Ele passou ali por aquele tanque. Talvez muitas pessoas talvez até se desviassem daquele lugar. Porque falava, nossa, ali é cheio de enfermidade, cheio de doenças. Ai, não vou naquele lugar não, quero nem passar perto. Não, Jesus passou, foi lá, conversou provavelmente com outras pessoas e aí viu a situação daquelas pessoas e provavelmente alguém deve ter falado assim para Jesus. Eu ainda não estou numa condição tão ruim. Pior é aquele homem ali, ó, paralítico, que já faz 38 anos que ele está nessa situação. Ele ainda está numa situação pior que eu. E olha, meu querido, isso é para eu pensar e você pensar que nós devemos olhar em volta sim e ver muitas vezes que a condição do outro é muito pior do que a minha e que às vezes eu fico chorando e reclamando e a condição do outro é muito pior. Então eu acredito que alguém conversou com Jesus, porque a palavra fala que quando Jesus viu esse homem, soube quanto tempo ele estava doente, foi lá e perguntou para o homem, você quer ser curado? Provavelmente ele conversou com alguém ali e essa pessoa falou, sorvê, né? Eu tô aqui nessa condição, esperando que essas águas se agitem para eu ver se eu consigo cair lá, mas ainda bem que eu consigo andar, consigo correr. E aquele senhor ali que está 38 anos nessa situação e ele precisa muito mais de ajuda do que eu. Então Jesus se comoveu por aquilo e foi até aquele homem e simplesmente perguntou a ele, você deseja ser curado? Eu não posso, Senhor, disse aquele homem. Olha a resposta dele. Eu não posso, Senhor. Porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento das águas. Eu não sei como é a sua situação, mas talvez como esse homem, você também responda a isso. Se eu te faço uma pergunta hoje, você quer ter mudança na sua vida? Você quer ser curado dessa enfermidade? Mas os médicos falaram que não tem solução não, que não tem jeito não, que isso daí agora é só eu esperar, porque eles não têm mais o que fazer. Este homem estava sem esperança, talvez como você esteja. E em vez dele responder para o Senhor, eu quero ser curado, ele simplesmente responde, eu não posso, Senhor. Porque eu tenho uma dificuldade, eu não tenho ninguém que me ajude. Talvez você esteja aí também, olhando e falando, eu sou tão só. Não tenho ninguém que me ajude. Mas eu te falo, hoje Jesus chegou até você e está falando que Ele pode mudar a sua sorte. Então, a palavra do Senhor nos diz que Ele falou para Jesus, eu não posso, Senhor, porque não tenho ninguém que me ajude a descer até o tanque, porque ele era paralítico. E quando eu tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Porque certamente, se ele era paralítico, sei lá, da cintura para baixo, ele dependia apenas das suas mãos para se arrastar e conseguir se jogar naquela água. Só que imediatamente quando aquela água, agitava, imediatamente as pessoas que podiam correr, corriam e pulavam na água. E ele não tinha ninguém ali. Ele devia ser colocado ali naquele lugar, jogado por alguém. A sua família, de repente, no máximo que fazia, ia lá, levava um alimento, uma comida, e ele ficava ali naquela condição. Ninguém tinha tempo para gastar o seu dia esperando, porque não sabiam quando o anjo surgiria. E este homem simplesmente se encontrava ali sem esperança. E mal sabia ele que ele estava recebendo um presente maravilhoso. Então a palavra diz que Jesus disse a ele, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Jesus simplesmente deu essa ordem a este homem. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém, era sábado. Sábado é um dia que hoje, quando a gente trabalha a semana toda, quando chega sexta-feira, muitos dizem, glória a Deus, amanhã é sábado, é dia de descanso
Eu quero ficar o dia todo só de boa. Era sábado. E então, quando esse milagre foi realizado? Por isso os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: você não pode trabalhar no sábado. Pela lei não é permitido carregar a maca. Gente, aquele homem estava há 38 anos paralítico. 38 anos, jogado num canto, sem ter condição de correr e se lançar até o tanque de Betesda, quando as águas eram agitadas. Jesus chegou naquele lugar, se compadeceu da situação daquele homem, ordenou que ele se levantasse, tomasse a sua cama e fosse. Será que o Senhor te der uma ordem hoje? Você vai questionar? Ai, meio esquisito isso, né, que esse pastor tá mandando eu fazer. Meio esquisito isso que esse profeta tá mandando eu fazer. Ai, será que isso vem de Deus? Querido, pegue a sua bênção. Não importe o que foi mandado você fazer. Obedeça, faça. Deixa que o Senhor tome conta da sua vida. Ele quer dizer hoje para você: levanta-se, anda, pega suas coisas, siga em frente. Porque hoje chegou um milagre na sua vida, porque hoje eu tenho algo novo a fazer sobre você. Então a palavra diz que os líderes judeus ficaram bravos. Eles não conseguiam olhar a condição daquele homem, há 38 anos, paralisado, e dar glória a Deus. Não, é sábado, você não pode levar a sua cama. Você está transgredindo a lei. Então diz que o homem respondeu, né? Ah, mas o homem que me curou disse: pega sua maca e ande. E você acha que eu não vou obedecer? Ele trouxe bênção para minha vida, ele trouxe cura, ele trouxe restauração. E ele mandou eu fazer, e você acha que eu não vou obedecer? Eu peguei a minha cama e tô indo embora. Então, mais tarde, então eles perguntaram, né? Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Quem que é esse homem? Quem é esse que está transgredindo a lei? E aí o homem que havia sido curado, ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. E Jesus havia desaparecido já no meio da multidão, porque ele passou ali naquele tanque, fez o milagre na vida desse homem e seguiu em frente. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado e não volte a pecar. Jesus fez uma observação para esse homem. Você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui, meu querido? Ensinando a você? Os nossos pecados nos paralisam. Os nossos pecados, eles simplesmente alteram a nossa vida. Talvez você pode olhar hoje a sua condição ou olhar para o seu passado e pensar: sabe, Jane, que você tem razão? Porque antigamente eu era uma pessoa tão alegre, eu era uma pessoa que tudo que eu botava a mão prosperava, tudo dava certo. E hoje parece que nada do que eu faço vai para frente, nada do que eu faço eu consigo terminar. Eu era alguém que sempre estava rodeado de amigos, de pessoas queridas. E hoje eu simplesmente estou paralisada. Parece que tudo perdeu sentido. Os nossos pecados, eles têm poder de paralisar a nossa vida. E a palavra de Deus está nos exortando e nos ensinando neste dia que este homem havia 38 anos paralisado. Não é porque ele nasceu naquela condição, não. Mas é porque os pecados dele o levaram a ter aquela paralisia. A Bíblia não relata que tipo de pecados eram. Mas a Bíblia nos exorta que os nossos pecados nos paralisam. E que Jesus exortou ele a mudar a vida para que ele não fosse paralisado novamente ou coisa pior acontecesse com ele. Para ele não pecar mais,
Vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. Então a palavra continua dizendo que, então o homem foi procurar os líderes judeus e ele disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Então ele voltou lá e falou, vocês queriam identificar o homem que fez isso na minha vida? É aquele lá. Mostrou Jesus. Em consequência disso, os judeus começaram a perseguir Jesus como uma pessoa que não guardava o sábado conforme a lei de Moisés mandava. Oh, meu querido, quantas coisas o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, e Ele não tem feito porque nós temos nos apoiado muitas vezes em questões religiosas, nós temos nos apoiado em costumes, e o Senhor é tão maior do que tudo isso. E nós não temos conseguido visualizar aquilo que o Senhor tem feito nas vidas, ou mesmo na nossa vida, ou na vida daqueles que estão à nossa volta, porque nós temos sido presos a costumes, a religiosidade, a normas. E o Senhor justamente curou aquele homem no sábado para me ensinar e para te ensinar que Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele está acima da lei, e que o poder dele está disponível a qualquer momento, a qualquer instante, e ele age aonde e com quem ele quer, e da forma como ele quer fazer. Então a palavra de Deus continua dizendo que ele começou a sofrer perseguição. Imagina, curou no sábado? Como assim? Transgride a lei? Poxa, a lei de Moisés fala que não pode trabalhar no sábado, e ele vai lá e faz um milagre desse? No sábado? Cura um homem com 38 anos, que este homem estava paralisado? Às vezes nós não conseguimos ver além, mas o Senhor quer que você enxergue além. Então, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, quando os judeus quiseram questionar ele. Então ele está falando, eu só estou fazendo aquilo que eu vejo meu pai fazer. E se o meu pai faz, eu faço também. E ele continua dizendo, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E o filho fará obras muito maiores do que a cura deste homem. Ele fala para ele. Eu acredito que os líderes judeus ficaram assim. O que esse homem está falando? Que história é essa de pai e filho? Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Então Jesus está falando, eu tenho autorização dos céus, eu tenho autorização do meu Pai, Deus Supremo, para fazer coisas maiores. E o Pai não julga ninguém, pois deixou todo julgamento ao Filho. Então ele está falando, meu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não está me julgando, Ele não está julgando este homem, Ele deixou para que esse julgamento faça eu, a fim de que todos os homens, filho tal como honra o Pai. Mas se vocês se recusam a honrar o Filho, que Ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado de Jesus, mas já passou da morte para a vida. Olha que maravilhoso. É promessa de Jesus para mim e para você. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. E não se admirem disto. Na verdade, o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que continuam a fazer o mal ressuscitarão para a condenação. O tempo de você escolher
se você quer ressuscitar para a vida ou para a condenação, é esse, é aqui nessa terra. Não adianta você morrer e achar que depois de morrer você tem condição de mudar a sua situação, não. A palavra de Deus está sendo clara, nos ensinando que enquanto estamos aqui, é aqui que temos que fazer o bem, é aqui que temos que viver uma vida direita. Porque se quisermos viver uma vida errada, uma vida de maldade, nós ressuscitaremos um dia para julgamento de condenação, ou ressuscitaremos um dia para termos vida com Jesus Cristo. Eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo, disse Jesus. Eu julgo pelo que eu ouço, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então Jesus disse, eu estou fazendo isso de acordo com aquilo que meu Pai, Deus que me enviou, está me orientando. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, porém um outro está fazendo também essas declarações sobre mim, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Então, ele está falando, ó, meu Pai está assinando embaixo todas as obras que eu tenho feito aqui nessa terra. Vocês saíram para ouvir a pregação de João, e ele testemunhou a verdade. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João, para que vocês creiam em mim e sejam salvos. João era como uma lamparina, ele fala de João Batista, né? Que queimava e brilhava bastante por um certo tempo, e vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Porém, eu tenho um testemunho maior, de que João do que o de João, a própria obra que eu faço e que meu Pai me deu para concluir. Testemunha que o Pai me enviou, Jesus disse. E o próprio Pai que me enviou também testificou a meu respeito, embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês. A sua palavra não habita em vocês, porque se recusam a crer naquele que me enviou. Então Jesus está falando para eles, né? Vocês estão aí, não acreditam no meu ministério, não acreditam que eu sou o Messias enviado de Deus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. Então Jesus fala para eles, eu sei que vocês estudam as Escrituras, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então Jesus fala para eles, se vocês leem as Escrituras, elas falam a respeito de mim. Mesmo assim vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê vida eterna, Jesus diz a eles. A aprovação ou não de vocês não vale de nada para mim, Jesus diz para eles. Pois como eu os conheço muito bem, sei que vocês não têm o amor de Deus. Porque Jesus conseguia entender aquilo e conhecer o coração daqueles homens. Sabia o que tinha dentro do seu interior. Eu sei porque vim a vocês representando meu Pai e vocês se recusaram a acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas vêm em seu próprio nome. Então João diz, eu sei que vocês bajulam homens que vêm falando que vêm de Deus e que não são de Deus. Jesus meio que dá ali um tapa na cara deles com luva de pelica. Não me admira que vocês não possam crer, porque vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não se importam com a glória que vem do único Deus. Então Jesus, entre outras palavras, falou para eles, vocês são um bando de hipócritas, vocês são um bando que ficam uns aí reconhecendo os outros, dando tapinha nas costas dos outros, né, fazendo a obra uns dos outros, né, mas isso não vem de Deus, então vocês não me reconhecem como filho de Deus. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês disso. É Moisés, diz Jesus, e é nas leis de Moisés que vocês depositam a esperança no céu. Mas vocês se recusam a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito e vocês se recusam a crer nele, por isso se recusam a crer em mim, Jesus diz. Por quê? Porque eles falaram, ele está desrespeitando a lei de Moisés. Então Jesus fala, quem vai julgar vocês é Moisés. Vocês não falam que vocês creem na lei de Moisés? Só que a própria lei, só o próprio Moisés testifica a meu respeito. E, no entanto, vocês não acreditam que eu sou filho de Deus. E visto que não creem no que ele escreveu, não me admira que também não creem no que eu digo, disse Jesus. Então foi um forró-bodó lascado, porque aqueles homens, em vez de louvarem a Deus e agradecerem a Deus,
pelo milagre daquele homem ter sido curado da sua paralisia. Não, ficaram todos com inveja, ficaram todos ali tramando contra a vida de Jesus, porque Jesus, num sábado, curou aquele homem e disse para ele: pegue a sua maca, vá para a sua casa, não peques mais para que algo pior não te aconteça, né? E aquele homem feliz da vida, e eles não conseguiam ver a felicidade nem glorificar a Deus pelo milagre. Não, curou no sábado, infringiu a lei. Como assim? Proibido isso, não pode um troço desse. Às vezes, meu querido, eu e você estamos sendo religiosos. Temos visto o Senhor usar vidas, temos visto milagres acontecerem e muitas vezes não temos glorificado a Deus e nos alegrado por aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos nos examinar e vermos aonde temos falhado e mudarmos a nossa atitude. E a você que ainda não teve um encontro com Cristo, experimente se achegar a esse Jesus e eu te garanto que a sua vida vai mudar. Eu te garanto que muitas coisas acontecerão de bom para a sua vida. Eu garanto que a paz que você não tem no seu coração, ela passará a reinar dentro de você. Se você procurar Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Curta o canal, ative o sininho para você receber as publicações, né? Compartilhe com seus amigos, aquele que precisa de uma palavra de fé, de uma palavra de incentivo. Compartilhe, seja um missionário comigo, para nós juntos levarmos a palavra de amor àqueles que precisam. Deus te abençoe.